Vamos ao resumo da entrevista de Alexandre Galo à Rádio Transamérica. Nesta tarde, eu acompanhei a entrevista como um todo. Agradecer também ao Giovanni Neno Afonso, que fez um resumo legal da entrevista. Eu vou comentando todos os pontos, Alexandre Santacho, e você vai comentando cada um deles, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Ele falou sobre vários assuntos, então cada situação que o Galo falou, eu vou trazendo um resumo da fala do Alexandre Galo e o Alexandre Santacho vai comentar. Vamos lá. Primeira pergunta foi sobre Billy Arce. Alexandre Galo sobre Billy Arce. Tá tudo muito bem encaminhado. Resta agora toda a questão jurídica entre Once Caldas, jogador e Santos. Fomos pegos de surpresa sobre a situação do seu último clube e é por isso que demorou um pouco mais. Me parece que aqui ele confirma já a contratação do Billy Arce, conforme vem sinalizando o Varanda, questões somente burocráticas de documentação para regularização do atleta, que já tem inclusive treinado no CTR Pelé, Alexandre. Marcão, realmente, né, essa novela tá acabando, realmente tá acabando a novela Billy Arce, é o jogador aí já confirmado pelo Santos Futebol Clube, falta só essas questões burocráticas para que ele realmente seja oficialmente jogador do Santos, e é claro, né, Marcão, o que a gente fala, nunca vamos torcer contra o jogador, né, que ele vem e nos cale, mas eu acho difícil. O Wendel Silva, ele foi perguntado sobre o jogador Wendel Silva, e disse o seguinte, Alexandre Galo: desde 15 dias antes da janela abrir, conversamos sobre 29 atletas. Atenção, hein? 29 atletas o Santos conversa 15 dias antes da abertura da janela, que foi dia 10. Olha aí, hein? Volta a Transferban, hein? Ih, mamãe! Galo diz o seguinte: o Wendel é um bom jogador, está na nossa pauta. O que dificulta é a janela de transferências europeia, em que o atleta sempre espera algo melhor. O Wendel Silva estaria sendo concorrido e disputado por grandes clubes do futebol europeu, Alexandre Santástico? Não, Marcão, realmente uma Não? fala lamentável, né? Uma fala lamentável onde você vê um jogador que está no Porto B, novo, e o Galo colocou ele ali como um jogador que ainda estuda propostas melhores do que a do Santos. É lamentável, né, Galo? Sobre o goleiro Renan, Alexandre Galo falou o seguinte: não gostaria de falar sobre nenhum nome para não encarecer as negociações. Minha pergunta para você: você acha que se o Galo falasse sobre as negociações envolvendo o Renan, poderia ficar muito caro a contratação do terceiro goleiro do Juventude, Alexandre? Marcão, com certeza. O Flamengo ia bater na porta, o Palmeiras também, porque o Everton já tá acabando a carreira, então é o um Renan... goleiro disputado por grandes clubes do futebol brasileiro? Com certeza. Inclusive o Palmeiras estava até olhando para ele para a disputa do Super Mundial no próximo ano, né? Lamentável, né, Galo? Sobre Juan Pablo Vargas, Alexandre Galo cravou: não foi procurado o jogador costarriquenho, Alexandre. De todos era o nome que mais me agradava, porém o Santos ele não vai ser usado aí em tentar buscar esse jogador para reforçar a zaga, que é um ponto que o Santos precisa sim de um jogador com experiência para poder assumir a vaga de titularidade. Sobre o Vargas, até dá para entender que o Santos não fez proposta, porque a gente sabe que é um jogador mais caro, né? É caro. É um investimento que talvez o Santos não queira fazer neste momento por um jogador de 29 anos. Foi um jogador oferecido ao Santos Futebol Clube mais uma vez, ele pertence ao Milionários, mas é um jogador que, para sair do Milionários, o Santos teria que pagar um valor bem alto. Me parece que está fora da realidade do Santos um investimento para um jogador com essa idade. E não é a necessidade do Santos, né? Tá pintando aí que ele, João Basso Bigodinho, será o substituto de Joaquim, Alexandre. Aí eu vou ao contrário, né? Pra mim se faz necessário, sim, Marcão, a contratação de zagueiro. Quando se olha o João Basso... Você não gosta do Bigodinho? O Bigodinho não dá, né, Marcão? Não tem como. Não, ele fala bonito, é um cara de vestiário. Ele tá sumido na Santos TV, né? Ele poderia ser coaching. Poderia ser coach. Mas pra jogador não dá, né, Marcão? Ele fala bem, né? Fala bem, ele inflama o vestiário, ele fala bastante, ele grita, ele é aquele cara que motiva, mas na hora do jogo... Ele é chamado de Tony Ramos da Santos TV, né? Que faz, hein? Ele é chamado de Tony Ramos da Santos TV, um ator experiente, um ator com passagens importantes, né? Já contracenou com grandes artistas. Sim. O nosso Tony Ramos da Santos TV é o João Basso El Bigodinho. Sobre Juliano, essa pergunta foi muito boa, hein? Essa pergunta foi muito boa. Galo falou, olha o que o Galo disse sobre uma reposição para o meia Juliano. Olha aí, olha o Galo. Ele disse o seguinte: Juliano insistiu para jogar e acabou se machucando. Billy Arce pode fazer essa função mais centralizada, ou seja,
Ele não confirmou o Biliarci na primeira pergunta, mas aqui confirma. Porque ele já coloca o Biliarci podendo jogar de meia. Disse mais. Serginho Maravilha vem entrando bem. Estamos bem servidos com esses 3 jogadores. Ele não cita Miguel Terceiros. Triste, né, Marcão? Você vê um jogador que realmente a qualidade do Biliarci, que eu acho muito fraco ainda, pra mim ele é muito abaixo do Guilherme, que é pra função que ele vem. Ele é um jogador que não tem características de meia, porque ele é aquele cara, aquele ponta veloz que corre no 1 contra 1. E a gente sabe que a função de meia não é essa, né? Você precisa ser um jogador um pouco mais inteligente para encontrar os espaços. Ele não é esse jogador de ficar mais estático, parado ali. Ele é um cara mais de movimentação pelas pontas para poder tentar fazer o drible ou a finalização ou o cruzamento. E aí se mostra, né, que se o nosso gerente não conhece nada de futebol, dá para entender o porquê dessas contratações e o porquê de algumas manutenções no elenco do Santos. E aí, Marcão, você vê que realmente o clube ele tá falido, digamos que institucionalmente, né? Quando você tem um médico, o médico estuda anos para poder falar, você não tá pronto. Você precisa de mais uma semana para você não ter risco de lesão. E o cara fala que quer jogar e o técnico banca, aí você vê que tá tudo errado dentro do Santos, né? Posso fazer um contraponto? Com certeza. Eu não acredito nessa versão. Eu também não, mas é o que foi passado, né? Eu não acredito nessa versão que o Juliano pediu para jogar e a voz dele foi mais forte que a do departamento médico. Eu não acredito nessa versão. Eu acho que é muito mais uma forma de aliviar a imagem de um departamento médico do Santos que já está muito desgastado e não é de hoje, viu? Você lembra do Marinho? Sim. O Marinho só vivia machucado no Santos. Você vê o Marinho jogando no Fortaleza, aliás, tá jogando... Eu não gosto do Marinho. Eu também não. Não gosto do Marinho. Mas o Marinho jogou muito contra o São Paulo. Jogou muito contra o São Paulo sábado. O Marinho não se machuca mais. Ele procurou tratamento fora do Santos. O Marinho procurou tratamento fora. O Ângelo procurou tratamento fora. O Sandri procurou tratamento fora. Então, é um departamento médico do Santos que já está muito desgastado. Eu não acredito nessa versão que o Juliano pediu. Ele pode até ter pedido para jogar, tal, mas não foi isso que fez com que ele jogasse. Mas aí que eu falo que é a falência, né? Porque se acontece isso, é muito mais grave do que a minha colocação. Exato. Porque é um tentando encobrir o outro para esconder a incapacidade que o outro tem. Tinha que ser mandado embora todo mundo, Marcão. Mas no Santos ninguém é mandado embora. Mas não tem ninguém para fazer essa função. Foi contratado lá o nosso CEO, que ele não tem pulso pra nada, até porque ele não tem voz de nada. Qualquer decisão do CEO tem que passar por onde? Pelo CG. Não é aquilo também não tem CG, que quem manda é só o Marcelo. Então, Marcão, infelizmente o Santos hoje não tem comando. O Paulo Brax vai ser engolido pela gestão. O Paulo Brax não tem nem função no Santos, Paulo ele tá Brax, perdido ali. O Paulo Brax vai ser engolido pela gestão do Santos Futebol Clube. E, na verdade, ele não vai ser CEO, não. Ele vai ser, no máximo, um coordenador de futebol ou coordenador ali do clube, né? Eu não acredito que ele consiga fazer, na essência, as atividades de um CEO, né? O CEO tem carta branca. O CEO, ele é o cara mais importante abaixo do presidente. Eu não acredito que o Paulo Brax vai conseguir exercer a função dessa forma. Não acredito. Sobre Paulo Brax, Alexandre Galo falou o seguinte: fica mais na Vila Belmiro para cuidar de todos os departamentos, mas é um grande cara e a gente conversa bastante. Aqui o Galo nunca iria falar algo duro. Aliás, o Galo fala e não diz nada. Imagina quando ele é perguntado sobre o chefe dele. Não vai falar nunca, né? Não tem como, né, Marcão? É a mesma pergunta lá quando o Giovani colocou o Turra na parede, né? É a mesma coisa. Falou, o que o Falcão faz dentro do Santos, exato, né? Exato. Ele não vai bater nunca no chefe dele. Ele nunca vai falar que o Falcão só joga tênis. Não vai. Ou que o Paulo Brax só vai lá na Vila Belmiro pra almoçar. Não, ele não vai falar mal do Tropeço nunca, até porque o Tropeço é chefe dele, né? Mas realmente, Marcão, uma entrevista onde ele falou e acabou não dizendo nada. Principalmente essa do Brax. Sobre o Wesley Patati, informação legal sobre o Wesley Patati, hein? As propostas chegaram, mas nenhuma agradou financeiramente. Portanto, o Santos recusou a proposta do Maccabi Tel Aviv. Nós já havíamos trazido essa informação. Estou agora trazendo aqui o próprio Alexandre Galo. Disse isso. Nenhuma das propostas, foram 3 que chegaram ao Santos Futebol Clube, 2 do futebol ucraniano, 1 do futebol de Israel. O Maccabi Tel Aviv, inclusive, aumentou a proposta nas últimas horas, mas mesmo assim o Santos recusou. Marcelo Teixeira entende que o jogador pode ser aproveitado mais à frente e também tem
condições de se valorizar ainda mais no Santos Futebol Clube. Confirmado, Patati fica no Santos, Alexandre. Patati fica no Santos, Marcão, pra mim, a melhor decisão. Você não pode simplesmente entregar um jogador como queriam fazer com o Patati. Essas propostas realmente não faz o menor sentido. É muito mais fácil você deixar ele jogando ali. Quem sabe ele consegue fazer alguma sequência de boas, digamos que partidas, e consiga uma proposta muito melhor no final do ano. Tá aí o Wesley Patati no Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho eu vou pros áudios, hein? Manda o seu áudio, 992813009. O programa tá bom demais hoje. O Varanda é informação demais, meu amigo. Vou falar uma coisa pra você. Resumo da entrevista do Alexandre Galo. Falou sobre Patrick e McDonald's, hein? Ih, mamãe! Atenção, hein? Alexandre Galo falou sobre Patrick. Se o Patrick está sendo negociado. Galo disse o seguinte: nenhum jogador é inegociável, mas contamos com ele para a temporada que vem. Alexandre Galo, portanto, com esperanças de ver Patrick no Santos em 2025. Seria porque Alexandre Galo contratou o jogador Patrick McDonald's, Alexandre Santástico? É o pai da criança, né, Marcão? E quando você erra, não tem problema nenhum, Galo, você errar. Mas quando você insiste no erro e quando você afirma aquilo que você havia falado, é muito triste, é muito lamentável, né? O Santos, que todo mundo dizendo que o Santos precisa do quê? O jogador que chegue pra jogar. Exatamente. Porque a gente vê um time que não tem meia, a gente vê um time que às vezes na falta do Guilherme não tem um ponta com a qualidade do Guilherme, a saída do Joaquim ainda bem que tem o Jair, mas quando a gente olha pro banco não tem ninguém. Você viu um clube jogando com 4, 5 laterais direito e um lateral esquerdo. E aí quando você fala que você contratou um jogador pra ganhar o que ele ganha, com um contrato de 3 anos, pensando em 25, esse cara tem que ser demitido. Tá aí o Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate, ó. Ele também falou sobre Carille. Aí foi uma pergunta do José Calil, né? O Calil adora o Fábio Carille. Aliás, o Calil colocou o Carille como um dos 5 maiores treinadores da atualidade no futebol brasileiro. E o Calil, que é contra a saída do Carille, entende que o Carille é um grande treinador e que está sendo injustiçado no comando do Santos. O Calil perguntou ao Alexandre Galo sobre o Carille. E o Carille disse o seguinte: as críticas são naturais de um torcedor que está bastante machucado, mas estamos satisfeitos com o trabalho. Ele é um ótimo gestor de grupo e esperamos manter esse nível até o final da Série B. Natural que o Galo elogiasse o Carille, Alexandre. É o técnico dele, né, Marcão? O comandante dele, claro que ele não vai questionar, até porque você destrói todo um departamento de futebol que já não tá muito bem. E aí ele nunca vai criticar nem o chefe dele, nem quem tá abaixo dele, né? Então a gente percebe que realmente tá tudo errado, do começo ao fim. Do fio do cabelo ao dedão do pé, viu, Marcão? Fábio Carille está entre os 5 principais treinadores atualmente no futebol brasileiro? Não passa nem perto. Principalmente se contarmos. Se contarmos só os brasileiros... Pode ser. Pode ser. Agora, se colocarmos todo num conjunto geral, não tem nem como. Treinadores que atuam no futebol brasileiro, não. Mas se olharmos os treinadores brasileiros, eu acho que pode ser. Pode ser que sim, mas... Acho que pode ser. É que a gente tá muito... O nível dos técnicos mal, né? brasileiros tá muito ruim. Vamos lá. Palmeiras é português, o Abel. Flamengo é o Tite. O São Paulo é o Zubeldia, argentino. O Botafogo é português. O Corinthians é argentino. Sim. Flamengo... Quem tá no Flamengo? Mano Menezes. O Tite, no Flamengo. Tite, perdão. Botafogo português também. Não tem treinador brasileiro. Não tem treinador brasileiro, infelizmente. Por isso que ele acaba ficando entre os 5. Talvez essa conta faça sentido. Se contarmos só os brasileiros, sim. Porque você tem Mano Menezes, Tite, Cuca... Roger Machado, que tá no... Roger Machado, Renato Gaúcho, Dorival... Bom, eu acho o Carille abaixo do... O Carille, na minha opinião, é abaixo do Dorival. Acho que o Carille é abaixo do Renato. Eu não gosto do Tite, mas pra mim o Carille é abaixo do Tite. Sim. Ele é abaixo do Cuca. É difícil. Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Dentro dessa linha dos brasileiros, eu acredito que ele pode sim se encaixar ali em 5º ou 4º. Agora, se contarmos num contexto geral com os técnicos que trabalham no Brasil, mas não são brasileiros, aí passa longe. Eu acho ele melhor que o Mano, por exemplo. O Andrade colocou o Fernando Diniz, eu não gosto do Fernando Diniz. Eu também não gosto. São outros estilos, mas eu não gosto do Diniz. Pra mim o Diniz é um brincalhão. Não. Pra mim o Diniz é um brincalhão. Um poeta da bola, né? O Everton colocou o Rogério Ceni. Eu acho o Rogério muito melhor que o Carille.
O Rogério Ceni é melhor que o Carille. O Rogério Ceni é melhor que o Carille. O Cuca eu tenho minhas dúvidas, mas o Rogério é melhor. Eu também não sou muito fã do Cuca, mas eu acho que o Cuca é um patamar acima do Carille. Mas é discutível. Agora, o Rogério é muito melhor que o Carille, na minha opinião. Muito melhor. Muito melhor. Agora, os treinadores brasileiros, em média, são ruins. Né? A gente passa por um momento muito ruim. Muito ruim com relação a técnico. A gente percebe isso pela seleção, né? Por esse amar tanto a seleção que nenhum técnico estrangeiro pode treinar, que a gente vem vendo aí a seleção que não consegue conquistar nada. E ali é muito complicado. Se olharmos atrás, lá atrás, nós tínhamos muitos técnicos, né, Marcão? Sim. Hoje, infelizmente, a gente está passando por um problema muito ruim de formação. Caiu demais, né, a qualidade dos treinadores brasileiros. Ó, sobre Soteldo, atenção. Alô, Soteudetes! Atenção. Alexandre Galo falou sobre Soteldo. Aliás, a internet tá uma loucura esses dias. Soteldo fez gol, brilhou na vitória do Grêmio contra o Vasco, colocou lá o Verrete no chão. A internet bombou com o Soteudetes e muita gente pedindo Soteldo de volta ao Santos. Alexandre Galo disse o seguinte: ele deve ser comprado pelo Grêmio. Sentiu uma torcida do Alexandre Galo. Olha, eu confesso que estou muito feliz com o Soteldo lá jogando no Grêmio. Espero que ele não me decepcione, continue jogando bem e o Grêmio compre essa bomba relógio que se chama Soteldo, viu? Parece que o Galo não quer muito Soteldo não de volta, viu? Marcão, realmente. Se teve algo bom da entrevista do Galo, a gente pode colocar como essa frase. Não, ele tá indo bem lá e eu acredito que o Grêmio vai comprá-lo sim no final do ano. Realmente, Marcão, que ele possa lá subir na bola, fazer foquinha. Você lembra do Kerlon? Eu lembro, no Cruzeiro, fazer o eu foquinha? lembro. Que ele faça foquinha, que ele dê cambalhota, que ele faça gol de voleio, igual que o Eguita fez lá, enfim, com o pé invertido. Que Eu faça torço tudo. todo dia pro Soteldo. Eu também, Marcão. O jogo do Grêmio eu tô torcendo pro Meu Soteldo. Deus, eu vejo o Soteldo no Grêmio, eu falo, Vai pra arrebenta, cima. garoto. Vai pra cima, cima. engana eles. Ganha um contrato de 3 anos. Ganha um contrato de 3 anos. E vá curtir na Eu Venezuela. torço todo dia pro Soteldo arrebentar no Grêmio, cara. Eu também, viu, Marcão? Porque é uma santo- bucha. Eu vejo o Soteldo na telinha, eu falo, vai, garoto. Vai, Bachola. Vai, Baixola. É hoje. Soteudinho, eu vou falar. O Soteldo, meu amigo, é que nem uma marca de carro que eu não vou falar pra não dar problema. É, melhor. Que é 2 alegrias. Sabe qual é? Qual que é? Uma quando você compra, outra quando você vende. Ih, mamãe!